Olá, vamos falar um pouquinho sobre flores secas? Já era uma tendência, né? A gente já vinha trabalhando com os secos aí já tinha um certo tempo e eu tenho certeza que isso só tende a se fortalecer. E aí eu vou ensinar para vocês uma maneira extremamente simples e prática da gente dar um up, dar um acabamento um pouco diferente às nossas flores secas, tá? A gente tem uma série de opções de flores que a gente pode até comprá-las, a gente pode comprar seca ou a gente pode comprar, ter em casa e depois que ela secar, a gente pode guardar para poder fazer esse trabalho. Para a gente secar, tem algumas técnicas, mas algumas, como a hortênsia, elas já secam de maneira natural. Olha, eu tenho aqui algumas, vocês sabem que é uma das minhas prediletas, então eu vivo inventando uma série de situações para a gente trabalhar com as hortênsias. Essas hortênsias eu colhi, eu até postei para vocês, eu usei ela nos arranjos na minha casa na semana passada. E agora elas secaram, né? E elas estão desta forma, extremamente secas e secaram de maneira natural. Eu tirei a água do vaso e elas foram se secando. E agora a gente vai dar só uma... Eu gosto, elas estão bonitas, a gente poderia fazer um arranjo da forma que elas estão, totalmente natural. Mas eu vou dar um leve acabamento nelas aqui para vocês verem como pode ficar interessante para a gente fazer uma composição de arranjo. Então, o que a gente tem? Eu poderia fazer esse acabamento com cobre, eu já fiz e ficou muito interessante, mas como a gente não pode sair de casa, eu tenho aqui o dourado, então eu vou continuar usando o dourado que a gente usou para fazer os nossos vasos. Então, o que a gente precisa? Ambiente aberto, como eu sempre disse, esse tipo de produto, como ele tem um certo, né, um certo cheiro, é bom você sempre usar ele em lugares mais arejados, tá? Então, o que a gente pega de maneira irregular aqui? A ideia não é você pintar e cobrir toda a superfície da flor. Então, é assim, a ideia é você fazer um trabalho mais artístico só para poder dar um certo brilho, porque do jeito que ela tá, você pode usar ela no arranjo em casa, assim, de maneira que eu digo quase que permanente, tá? Então, o que você pega? Você pega ela, sacode spray e vem aqui, ó. Olha... Tá vendo? É só pra gente dar um brilho e a conservação ela vai ficar um pouco mais rígida, né, depois que secar. Esses sprays, eles são de secagem rápida, tá? Então, olha a diferença que a gente tem. Daqui eu passei, você tem um certo brilho, daqui a gente não tem. Eu vou colocar um pouquinho nessa aqui também, depois eu vou montar um arranjo para vocês poderem ter uma ideia do que você poderia fazer também aí na sua casa. Olha, mais um aqui para vocês verem. Eu tô usando esse aqui com uma haste menor, justamente para poder dar movimento ao nosso arranjo. Faz um pouquinho de bagunça, como eu já disse. Não dá pra esconder. Olha como ela ficou diferente. Gostaram? Vou montar um arranjo para vocês verem como pode ficar bonito isso numa estrutura de arranjo. Bom, já dei uma organizada aqui na nossa mesa, que tava uma bagunça. E aqui a gente vai estruturar, eu vou finalizar com vocês a estruturação desse arranjo de secos que eu tenho aqui. É um arranjo bem grande, eu já fui aplicando alguns secos que eu tinha. De maneira extremamente assim desorganizada e desuniforme, que é o que fica interessante. Eu tenho capins, eu tenho latânia, eu tenho as hortênsias, eu tenho até canela aplicada aqui. Eu tenho um item que eu aplico, que eu vou aplicar nesse arranjo que eu adoro, é o plátano. Vocês já viram, que sabem que eu também gosto. Pra gente aplicar, como é uma folhagem que não tem estrutura, né? Eu estruturei ela num palitinho, então eu colei com cola quente, estruturei num palito e a gente vai aplicar aqui, vai ficar super interessante. Então a gente tem aqui as hortênsias, que a gente acabou de dar o acabamento. Eu vou finalizar esse arranjo aplicando elas aqui nesse cantinho para vocês verem que interessante que fica. É bom ressaltar que toda a estrutura que eu tenho aqui nesse arranjo é de evento, tá? É de evento que a gente trouxe do ateliê pro ateliê. Eu sequei e eu usei aqui nesse arranjo. E aqui a gente tem o plátano que eu falei pra vocês que eu gosto muito. Eu vou colocar ele aqui em cima, um pouco mais saltado, pra dar aí um destaque, justamente porque a gente tá numa época de inverno, a gente tá aqui
em Campos e eu acho que tem tudo a ver. A base, a estrutura que eu tenho aqui para esse arranjo é um bambu, tá? Eu amo, eu acho que isso aqui não tem representação melhor da sustentabilidade que é o bambu. A gente não usa plástico, a gente não usa nenhum material, nenhum metal. E esse arranjo de secos eu fiz num bambu, porque eu acho que tem tudo a ver com a proposta. O que vocês acharam desse arranjo? Gostaram? Bom, finalizado aí a nossa baguncinha de hoje. Vocês gostaram? Aqui estão as nossas hortênsias secas dentro das garrafas. Olha o efeito que dá. Super prático, simples, com exatamente o que você tem aí. A gente não comprou absolutamente nada. E a gente pode... E é um arranjo que eu digo que pode-se dizer permanente. Você vai ter ele em casa por um bom tempo. Principalmente depois que a gente aplica aí o acabamento com o spray dourado. Espero que vocês gostem dessa dica e que vocês possam fazer em casa e que possa decorar aí a sala e o ambiente de vocês.